Como é bom estarmos aqui reunidos nesta manhã, sendo o último domingo do mês, encerrando assim o ano de 2024, e Deus nos concede mais esta oportunidade de estarmos aqui ainda, podendo nos reunirmos para poder louvar e glorificar o seu nome e ouvirmos o som da sua santa palavra. Sabemos que nós estamos aqui, somos dependentes do Senhor, e o Espírito Santo é aquele que há de nos ensinar e nos falar segundo a vontade de Deus. Porque é Ele mesmo que nos ensina, que nos auxilia, que nos ajuda a compreender os planos e propósitos de Deus. E é um prazer em chegar aqui, rever o rosto dos irmãos, embora há alguns que eu não vejo, e dá saudade de alguns que estão faltando, mas também dá alegria de ver outros, assim como nosso irmão Batista, nosso irmão Levi. É um prazer vê-los aqui, e outros mais. Então é muito bom. E nós sabemos que se chegar o momento em que nós não nos encontrarmos aqui, nós nos encontraremos ali na glória. E estaremos para todo sempre com o Senhor, longe deste corpo pecaminoso, longe de todo o mal desta terra, e estaremos para todo sempre para servir ao Senhor. E é uma alegria então poder confiar e esperar em Deus. É uma grande satisfação para nós podermos ter essa liberdade de meditar na palavra de Deus, sabendo que há muitas pessoas que não têm essa possibilidade. Isso é muito mais nesses países que são proibidos ler a Bíblia e dizer que é um cristão. Mas nós vivemos num país chamado Brasil, em que nós temos a possibilidade de abrirmos essas portas e assim anunciar a palavra de Deus e dizer que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo aqui neste país chamado Brasil, sabemos que muitas pessoas não querem nada com Deus. E é lamentável em ver que até mesmo pessoas que dizem ser crentes, mas estão vivendo segundo a vontade da carne e não segundo a vontade de Deus. Mas nós sabemos que o Senhor tem falado, e o Senhor continuará falando a esta humanidade, porque Deus tem um propósito. E a Bíblia fala que Deus mesmo falando, agindo eu, quem o impedirá? Ninguém age ou ninguém impede o plano e o propósito de Deus, mas Ele é aquele que executa todo o plano que Ele tem desenrolado para a humanidade. E nós sabemos que isto foi nos mostrado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando Deus se empenhou lá na eternidade o plano da salvação, pois o plano da salvação do homem, ela foi desenvolvida por Deus mesmo antes de nós virmos a este mundo, porque Deus sabia que Ele iria criar o homem e que o homem iria falhar. Mas Ele, desde lá a antiguidade, já providenciou o meio do qual nós pudéssemos hoje sermos salvos. E nós somos salvos pela graça e a misericórdia de Deus, porque nós não merecemos nada de Deus. E nós hoje estamos aqui diante de um texto, diante de um assunto, em que está baseado no livro de Salmos, como que foi lido, Salmo de número 115. Sabemos que o livro de Salmo era usado pelos judeus ali em Israel como uma forma de cântico. Era usado ali no templo para louvar, para exaltar a Deus. E nós sabemos que o livro de Salmos, pelo menos, tem 3 divisões, pois nós encontramos salmos poéticos, nós encontramos salmos proféticos e nós encontramos salmos históricos. O livro de Salmos foram escritos por vários servos do Senhor. E este Salmo de número 115 não nos dá o relatório quem escreveu este Salmo e quando é que foi escrito este Salmo. Há algumas suposições, mas não confirmações. Pode ser que este Salmo tenha sido escrito no período em que Senaqueribe estava invadindo Judá e afronta o rei Zedequias. Não sabemos. Mas pode também ter sido escrito no período de Neemias, quando é reerguido o templo em Jerusalém e o povo volta ali do cativeiro em Babilônia. E um grupo de judeus agora vai começar a louvar a Deus. Não sabemos. São suposições. Mas uma coisa é que nós sabemos, e nós vemos aqui a sinceridade daquele que escreveu estes versos.
E nós encontramos aqui, dentro deste salmo, a soberania de Deus e a insignificância dos ídolos. E quando nós olhamos para este relato, para este assunto, nós vemos, irmãos, que todo ser humano, ele é propício a caminhar após o erro. Todos nós. E nós vemos isso desde lá a antiguidade. Desde lá o jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, deu uma ordem para eles, mas a mulher falhou, dando ouvido à voz de uma serpente. E sabemos que ali era Satanás que estava ali. E vemos então que entrou o pecado. Mas quando nós olhamos a Sagrada Escritura, nós vemos que o homem sempre tem esta inclinação de caminhar no erro, de se afastar do seu Criador, que é Deus. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, o povo estava ali sendo oprimido por Faraó, ali no Egito. E Deus então visita aquele povo e tira aquele povo da terra do Egito. E quando aquele povo chega ali no deserto, já saído do Egito, o povo começou a murmurar, a se lamentar pela caminhada que eles estavam seguindo nela. E eles tinham ouvido prodígios, sinais que Deus tinha feito sobre eles, tirando eles com mão poderosa ali do Egito. Mas vemos que eles murmuraram, eles reclamaram de Deus. E vemos que isso levou ao povo a ficar por 40 anos no Egito, para que morressem. E somente os de 20 anos para baixo é que entraram na terra prometida. E vemos que Deus deu a sua lei, Deus deu os seus estatutos para o povo, para que eles observassem e a seguissem. E antes deles entrarem na terra de Canaã, o Senhor deu várias instruções para Moisés, depois falou também com Josué, e falou: olha, vocês não fazem o que fazem o povo dessa terra, porque eu estou expulsando este povo desta terra, não é porque vocês são melhores do que eles, mas porque eles fazem abominação, eles fazem algo terrível aos meus olhos nessa terra, e é por isso que eu estou expulsando eles diante dos vossos olhos. Então vocês entram nessa terra, mas não fazem aquilo que eles fazem, mas andem em minha presença, temam o meu nome e guardem os meus estatutos. E o Senhor proibiu a nação de Israel em ter outro Deus, porque a Bíblia nos relata que não existe outro Deus. Existem vários deuses com D minúsculos, mas D com D maiúsculo, somente o Senhor Deus dos exércitos, Criador dos céus e da terra. Mas nós conhecemos a caminhada do povo de Israel. O povo, ele gostava de uma idolatria. O povo gostava de aborrecer a Deus, adorando outros deuses. E vemos que teve consequência por isso. Mas quando nós olhamos para este assunto aqui, para este salmo, o autor aqui, ele começa narrando assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. O salmista aqui, ele começa a narrar e a dizer que a honra e a glória não deveria ser dado aos judeus. É por isso que eu disse, eu não sei se foi no período em que Senaqueribe invade Judá e afronta Zedequias. Não sei. Ou se é no período em que Neemias está com um grupo de judeus ali em Jerusalém. Mas o que eu sei é que ele estava dizendo: olha, a honra e a glória, ela não deve ser dada a nós, mas ela tem que ser dada somente a Deus. E é por isso que começa então dizendo que a honra e a glória, ela tem que ser retribuída ao Senhor. Quando Zedequias se livrou das mãos de Senaqueribe, ele entendeu, ele compreendeu que quem estava livrando ele não era a sua força, não eram os seus bens, não era a prata ou o ouro que ele tinha, mas era o Deus dos exércitos, do qual ele clamou, do qual ele pediu: ó Senhor, olha para que está falando o Senaqueribe, pois ele está afrontando ao Senhor. E o Senhor Deus então deu a resposta, livrando Zedequias daquela situação.
Porque Deus, ele zela, Deus guarda os seus. E quando nós olhamos para o versículo 2, porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Quando nós olhamos para Senaqueribe, ele usou desta fala. Ele perguntou, Zedequias, a quem você está confiando? Você está confiando lá no rei do Egito? Aquela cana quebrada que nada pode fazer? Porque Senaqueribe tinha dominado todo o mundo, todos os reinos da terra. E ele era poderoso em batalha. E então ele pergunta, olha, a quem você está confiante? No rei do Egito? Que ele não pode nada. E depois ele afronta, em Deus? Ele não pode também te livrar, porque eu sou poderoso, disse Senaqueribe. Mas ele esqueceu que Deus é mais poderoso do que ele. E quando nós olhamos também para a história de Neemias, nós vemos que Neemias voltou para Jerusalém para reedificar os muros e para reedificar Jerusalém, mas foram em dias angustiosos, em dias difíceis, porque havia as pessoas que estavam trabalhando contra aquela obra e impedindo aquela obra, impedindo que os judeus voltassem a servir a Deus. Mas eles se mantiveram firmes, porque se levantaram alguns profetas e falaram, não, continue firme nesta obra, porque o Senhor há de abençoar. Então, eles vão entender e vão compreender que Deus está agindo sobre eles. E em outras circunstâncias, nós vemos que várias nações poderiam ter chegado diante de Israel e perguntado, onde está o seu Deus? Então é certo que quando o povo também estava ali em Babilônia, eles passaram por essa situação. Nabucodonosor levou as duas tribos Judá para a Babilônia. E eles agora estavam ali em Babilônia, não podendo mais servir a Deus, não podendo adorar ao Senhor. Então, por certo, também pode ter acontecido esta pergunta, aonde está o seu Deus? Aí aqui lhe é respondido, no versículo 3, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Vemos que o domínio, que a autoridade está na mão de Deus e que nada acontece se não for da permissão do Senhor. E é tão interessante em ver na Sagrada Escritura que tudo que há neste mundo está sujeito a Deus. Até mesmo Satanás. E a Bíblia fala que os demônios creem em Deus. Não é verdade? A Bíblia fala isso aí. Só não obedecem. Porque os demônios sabem quem é Deus. Eles sabem que Deus existe. Só não obedecem. E Satanás sabe quem é Deus. Porque ele estava com Deus. Ele foi criado por Deus. Mas ele se rebelou. Ele se afastou de Deus. E hoje ele é inimigo de Deus. Mas ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Isso é tão real que quando nós olhamos para o livro de Jó, quando Satanás chega diante de Deus para afrontar a Deus, para dizer que Jó temia a Deus, é porque Deus mantinha as suas mãos abençoando ele, o diabo vai afrontar a Deus. Mas o Senhor então ali agora permite que Satanás mexa com aquilo que Jó tinha. Mas ele só fez as coisas que Deus permitiu. Então é que quando chegou naquele momento em que Satanás queria irritar mais ainda a Deus, Deus falou, olha, vai, toca em tudo que ele tem, mas não toque na vida. Então vemos que ele não pode fazer nada se Deus não permitir. E nós sabemos que a Bíblia fala que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. E em suas mãos está o domínio e a autoridade. E o salmista aqui, então, agora, quando sai do versículo 3 e vai entrar no versículo 4, ele vai começar a confrontar. Porque no versículo 3 ele fala do Deus verdadeiro que está no céu.
E é aquele que faz tudo o que lhe apraz. E quando chega no versículo 4, vai falar sobre os ídolos, porque diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Nós vemos que desde a antiguidade existe a idolatria, existe essa facilidade do homem adorar outra coisa a não ser Deus. E vemos que os homens, eles se empenham em fazer algo para irritar ao Senhor. Quando nós olhamos para a história de Israel ainda, e quando Moisés foi ao monte para falar com Deus, e ali demorou um pouco para descer, porque diz que ele ficou ali por 40 dias e 40 noites, o povo ficou embaixo, ao pé do monte, e o povo começou a reclamar, dizendo: olha, Moisés está demorando, não sabemos o que aconteceu com este homem. E eles então chegam diante de Arão e falam: Arão, faz para nós um Deus. Olha só, eles conheciam a Deus, eles viram a manifestação do poder de Deus. Mas agora, por Moisés subir ao monte e demorar lá por 40 dias, eles falam: Arão, faz para nós um Deus. E Arão então, ele recolhe deles argolas, coisas de ouro, para fazer um ídolo. E olha como é que o homem é propício à mentira. Arão então faz um bezerro de ouro e entrega ao povo para que o povo adorasse e falasse que ali estava o seu Deus. E quando Moisés desce do monte, porque Deus falou: Moisés, desce depressa, porque o teu povo pecou. Aí quando Moisés chega lá, qual é a conversa que Arão vai ter com Moisés? Ah, Moisés, o povo me apertou aqui querendo um Deus, e eles me deram essas argolas de ouro, e eu joguei no fogo. Aí saiu isso aí. Olha que mentira. Ele não teve a coragem, a ousadia de falar que ele fez aquele ídolo para que o povo o adorasse, porque ele não aguentou a opressão do povo. Pode falar. Como que nós precisamos ter cuidado dessa Arão. Olha o nível espiritual de Arão junto com Moisés. O trabalho de Arão. Arão cair dessa armadilha. Olha como a fraqueza, o inimigo nos ataca. O cuidado que nós precisamos ter. Porque Arão não podia, de jeito nenhum, ainda que ele fosse morto. Não, eu não vou fazer. Meu Deus é aquele lá. Não é ídolo. Não é? É isso aí. Arão tinha uma grande responsabilidade para com Deus diante do povo. Ele foi escolhido para ser sumo sacerdote, para guiar o povo nos atos religiosos. Então, nós também temos as nossas cabeças. Cuidado. Nós precisamos de estar vigilante, não ao mal, a aparência do mal. Né? Porque todos nós somos propícios ao erro. E todos nós somos propícios a ser levados pelo engano. E a gente vê dentro da Sagrada Escritura que homens consagrados por Deus caíram. E caíram tristes. Então nós vemos que temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque esta astúcia, quem é que trabalha com ela? É Satanás. A Bíblia fala que o diabo, o vosso adversário, ele anda onde? Ao derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor, que ele acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Mas ao derredor está Satanás, procurando o quê? Uma maneira de devorar. Aí tem muitas pessoas, irmãos, que fazem confusão, dizendo: não, a pessoa aceitou Jesus Cristo, agora ele está guardado, nada pode, o sangue de Jesus tem poder, ninguém pode contra ele. Cuidado. Cuidado, porque a Bíblia fala que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor.
procurando quem possa tragar. E se eu e você dermos oportunidade, o diabo pode ser andar a nossa vida e fazer de nós uma bagunça. Ele não pode tocar em nós, se Deus não permitir. E ele não pode tirar a nossa viva esperança de vida eterna. Mas a alegria da salvação ele pode tirar de nós. A comunhão com Deus ele pode tirar de nós. Então isso é muito sério. Por quê? Porque esta questão não depende de Deus, mas depende de mim. Porque eu preciso me esforçar. E eu não estou falando de esforçar aqui para salvação, não. Eu estou falando de esforçar para andar com Deus, para ter comunhão com Deus. E você vai olhar em todo o relatório da Sagrada Escritura de homens que andaram com Deus, mas tiveram os seus deslizes. Olha, por exemplo, a história de Davi. Davi, por exemplo, era rei de Israel. Davi, em um momento em que tinha guerra, em que ele tinha que estar lá na guerra com os soldados, ele tirou o momento em que ele ficou no palácio. Ficou ali andando de um lado para o outro. Aí o que aconteceu? Deu nos que falar a palavra de Deus. Ele viu uma mulher se banhando, ele olhou, ele desejou e ele a tomou. Então vemos o que o pecado faz. E Davi chegou àquele momento, lá mais na frente, que ele disse ao Senhor: restitui-me a alegria da tua salvação. Por quê? Porque o pecado, ele tira a alegria da salvação. O pecado, ele tira a paz interior de nós. Por quê? Porque o pecado na vida do crente incomoda cada um de nós. Porque se o cristão pecar e não for incomodado, alguma coisa está de errado. Então nós vemos que isso é real. Nós somos propício ao erro, nós somos propício ao engano. E o salmista não fala aqui, fala a respeito da soberania de Deus. E agora ele vai relatar a insignificância dos ídolos, porque são feitos de prata, de ouro, obra das mãos dos homens. E ele continua falando no versículo 5, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então fala aqui o quê? Fala que aqueles que adoram imagem de escultura se tornam como ela, nulos, sem reação nenhuma. Por quê? Porque a imagem de escultura é uma idolatria e isso não agrada a Deus, porque é por isso que Deus ordenou a Israel para que não fizesse nenhuma imagem de escultura daquilo que está no céu, nem daquilo que está na terra, e nem tampouco a adorassem. E nós vemos que, infelizmente, quantidade de pessoas que são elevadas, são propícias a isto, a se encurvar diante de um pedaço de pau, de um pedaço de coisa qualquer, e começar a adorar dizendo, aqui está o meu Deus. Abominação. Quando nós olhamos para outros países, assim como a China, por exemplo, eles adoram animais. Diz que a vaca é um Deus para eles. Essa é uma questão interessante, Hélio. Quando nós falamos de idolatria, vamos logo refletir e pensar o quê? Nos ídolos, nas imagens de escultura. Mas agora vamos refletir e analisar. Será que nós, crentes, também podemos adorar um ídolo? Não podemos, mas muitas das vezes estamos adorando ídolos. Porque tudo aquilo que é adorado, que é colocado no lugar de Deus, se torna um ídolo. E aqui o salmista está falando dessa idolatria, de imagens de escultura. Mas nós sabemos também que pela palavra, que nós podemos cair neste fracasso adorando a nós mesmos, adorando um bem que temos, adorando a mulher ou esposo, adorando um filho. Porque tudo aquilo que for colocado em primeiro lugar e tomar o lugar de Deus, isso é idolatria.
o dinheiro. Eu conheço pessoas que falam e batem no bolso, olha, de Deus está aqui, ó. Deus é meu dinheiro, porque com ele eu compro isso, eu faço aquilo, aquilo outro. Sim, você pode fazer tudo aqui embaixo, mas para a vida eterna nada faz. E pode levar à perdição. Então isso é muito sério. Agora, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós falamos tanto da idolatria, e às vezes a idolatria, ela está até mesmo dentro da nossa casa, e nós não percebemos. Você quer ver uma palavrinha que tem pessoas, e eu falo de crentes, que usam e ela está errada? Ah, eu adoro comer feijão tropeiro. Isso está certo? Essa fala está errada. Porque quando você fala, eu adoro comer um feijão tropeiro, o que você está fazendo? Está colocando o feijão tropeiro no lugar de quem? De Deus, porque a sua adoração está indo para aquele feijão tropeiro. Isso é uma idolatria. Ah, eu adoro a minha casa. Ah, eu adoro o meu carro. Ah, eu adoro o que eu faço. Ah, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Então você está determinando ou está dizendo que o seu Deus é aquilo que você está adorando. E a Bíblia então fala que nós precisamos adorar somente a quem? Somente a Deus. Somente a Deus. E é por isso que o salmista, eu volto lá no versículo 1, ele fala, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Então toda a honra e toda a glória, ela tem que ser dada somente a Deus. E outro ponto em que eu vejo também aqui é o quê? Por exemplo, por que Gideão saiu orientado por Deus, porque o anjo falou que ele iria livrar Israel dos midianitas, e ele saiu com um grupo bom de soldados, mas lá à frente o Senhor falou, tem muita gente com você, vai ter que reduzir isso aí. E Gideão ficou, por fim, apenas com 300 homens. Qual foi a finalidade ali? De Gideão, apenas com 300 homens, livrar Israel das mãos midianitas. O próprio texto fala sobre isso aí, para que eles não se engrandecessem pela batalha ganha, mas para que eles entendessem que eles iriam ser livres das mãos midianitas, mas pelo poder de Deus. Para que eles pudessem chegar ao final daquela batalha e render glória e graça a Deus, sabendo que é Ele que livrou eles das mãos dos inimigos. E nós, irmãos, outra coisa que eu vejo também, e eu falo, olha, está errado isso aí. Às vezes um crente está andando, ele tropeça ali, começa a cair, não cai, e fala, ah, rapaz, eu tive uma sorte. Peraí, isso está certo? O crente falar que teve sorte? Está errado. Está errado, porque nós somos abençoados. Então, quando nós caminhamos e não acontece algo com nós, é porque Deus nos livrou, Deus nos abençoou, Deus nos guardou. Não existe sinal de sorte para o crente. Então, isso são palavras perigosas de se dizer. E às vezes a pessoa fala até mesmo sendo inocente, podemos sim falar, mas deve-se tomar muito cuidado com as palavras que se falam. E dentro desse salmo aqui, o salmista ele vai então narrar, vai mostrar a grandiosidade de Deus. Olha só que interessante. Quando dá a resposta, porque a pergunta foi feita, onde está o seu Deus? A resposta ela é falada apenas no versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Aí quando chega no versículo 4, vai até o versículo 8, você vê que tem mais versículos mostrando o quê? A insignificância dos ídolos, que nada podem fazer para ninguém. E quando chega no versículo 9, é convidado ou é chamado: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Aí no versículo 9, convida Israel para confiar no Senhor. No versículo 10, convida Arão, ou os sacerdotes, a confiar no Senhor. No versículo 11, convida todos os que temem ao Senhor, ou temem a Deus, a confiar no Senhor. E quando chega no versículo 12, o Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Então, nós vemos que o salmista fala: olha,
Nós estamos em uma situação difícil, mas o Senhor se lembrou de nós e Ele atentou para a nossa aflição e nos livrou. Não sei, como eu já disse aqui, qual foi o momento exato, qual foi a aflição que o salmista quer relatar aqui. Mas o certo é que ele entende, é que ele convoca todo o Israel a confiar, a louvar e a bendizer ao Senhor pelo bem que ele tem realizado para com Israel. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Esse versículo 8 aqui, torne semelhantes os que os fazem, os que neles confiam. É interessante essa palavra aqui, porque o Senhor Deus ele sempre exige de nós adoração. Todos os povos o adorem, nós podemos adorar Ele com convicção, né? Então Ele exige de nós adoração. Aí a gente pode pensar, sabe por que Deus exige adoração? Será que é um Deus inseguro? Né? Mas o Senhor, a adoração que Deus exige de nós para Ele, não é por causa dele, é por causa de nós. Porque nós sempre vamos nos assemelhar àquilo que nós confiamos, gostamos e adoramos. Né? O que é adoração? Adoração é resultado de uma confiança em algo. Quando eu confio em algo, adoro alguém, eu confio em alguém, eu costumo naturalmente eu querer se igualar, se semelhar. Né? Quando eu adoro, por exemplo, um artista, coisa desse sentido, o que vai acontecer? Eu vou usar os meus linguajar, eu vou começar a usar as minhas roupas. Porque o ser humano automaticamente vai copiar alguém. Né? Então, que esse copiar não interfira na nossa adoração ao Senhor, na nossa proximidade do Senhor, e analisar o que eu tenho copiado. Né? Por que eu tenho copiado? Então, a questão é para a gente analisar. Né? Então, quando se torna semelhante a eles, por quê? Porque a gente confia, porque a gente adora. Então, a gente vai se assemelhar àquilo que a gente adora. Eu costumo dizer que nós nos tornamos escravos daquilo que a gente conhece. Se a gente conhece muito a respeito de algo, você fica escravo daquilo. Né? Se eu aprofundo em futebol, eu fico escravo de futebol. Se eu me aprofundo muito em política, ou tecnologia, ou cultura, eu vou me tornar escravo daquilo. Então, se eu me aproximar de Deus, adorar Ele, eu vou me tornar escravo dele. Né? Então, você está vendo? Você é ligado àquilo que nós adoramos e confiamos. Né? Várias passagens, assim, porque fala para adorar a Deus, várias diferentes, adorar o seu Deus, somente Ele se liberar. Você veja bem, o Senhor Deus deu a ordem, deu a lei, ensinou o povo por meio de Moisés, falando que ele é o único. Que o Senhor falou, ó, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Não terá outros deuses além de mim. O Senhor falou, o Senhor deu ordem. Mas o que o povo fez? Deu as costas, adorou outros deuses. O povo se inclinou à idolatria. Olha só como é que é tão sério isso aí. E se Deus então não tivesse falado com eles? Era pior. Deus falou, eles ainda fez. E se Deus não tivesse falado? Por quê? Porque nós somos propícios a isso. Nós somos propícios a ser levados pelo erro. Tive, por exemplo, a pessoa às vezes está sofrendo, passando por certa dificuldade, aí ele chega em determinado local e alguém vai falar com ele, não, mas fica tranquilo que Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, fazer aquilo outro na sua vida. Ah, você dá um tanto e Deus te abençoa. Aí a pessoa acaba caindo no engano e fazendo o quê? Dando aquilo que lhe é pedido para receber a bênção. Aí achando que Deus, ele breganha com o homem. Achando que Deus vende as suas bênçãos. Mas as bênçãos de Deus, elas são dadas, elas não são vendidas. Mas por quê? Porque o homem tem essa facilidade de ir para o erro. Quando nós olhamos para Israel, quando foi livre do Egito, eles foram conduzidos por Deus. E quando Israel chega ali na terra de Canaã, era um regime teocrático, era Deus mesmo governando o povo. Mas o povo, olhando para as nações ao redor, o que eles fazem? Chegam para Samuel e falou o quê?
queremos um rei. O que eles estavam olhando? Eles não estavam olhando para Deus, mas estavam olhando para as nações ao redor. Eles falaram, não, nós queremos ser como as nações, queremos um rei que governe nós. Mas eles tinham já um governo, que era o governo de Deus, mas eles rejeitaram o Senhor. Por quê? Porque eles queriam igualar com as nações, eles queriam copiar, eles queriam imitar as nações. Então nós somos propícios a isso. É igual, por exemplo, uma criança, quando gosta muito de futebol, ele fica olhando para o futebol. E ele começa a falar, eu quando crescer, eu quero ser igual o fulano, eu quero jogar igual o fulano. Então ele cria aquilo ali, um ídolo para si. Eu quero ser igual o fulano. Isso pode acontecer, irmãos, em vários aspectos. Às vezes a pessoa começa a dizer, o cara é um cantor extraordinário, eu quero ser igual aquele camarada. Aquele cara é um ídolo para mim. Então isso é muito perigoso. Nós precisamos entender e compreender que nós precisamos olhar para o Senhor e seguir ao Senhor. Devemos sim conviver e amar as pessoas, mas nunca colocar ninguém no lugar de Deus, porque a honra e a glória somente ao Senhor. Quer ver outro ponto terrível que acontece também? Às vezes a pessoa é um crente no Senhor Jesus Cristo, é um cara que, assim como o Isaac, que toca bem, que canta bem. Aí ele começa, não, vou cantar agora, mas aqui, eu sei cantar mesmo, estou cantando aqui, a minha voz é tanta. Aí começam aplausos, e o cara, eu sou eu mesmo, olha só, quando eu canto, pessoas balançam, quando eu canto, pessoas vibram. O que está acontecendo? Ele está virando um ídolo, ele está puxando aquilo que é de Deus, a honra e a glória. Porque a pessoa tem que entender o que ele faz, tem que ser feito para honrar e glorificar a Deus. Isso pode acontecer também com um pregador. O cara chega e fala, eu sou um pregador, se eu pregar, pessoas se convertem, se eu pregar, as coisas acontecem. Aí puxa para ele a honra e a glória, esquecendo que a honra e a glória é de Deus. A Bíblia relata que nós somos apenas servos do Senhor. Homens e mulheres que estamos debaixo das poderosas mãos de Deus como instrumentos para servir a Deus e fazer a vontade do Senhor, para que a honra e a glória seja dada ao Senhor. Agora não, Senhor. Vamos adorar o nome. Agora, Deus tem que ser adorado. Tem. A única adoração a Deus. Qualquer objeto que você colocar como determinado, todo assim cortar demais o objeto. Você está adorando o objeto. Você está trocando. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mesma adoração. Entendeu? Outra coisa que eu quero lembrar foi falado mais. Tropeção, cair, né? Diz isso aí, grande. Alguém diz assim, eu nasci de novo. Não. Ele foi um livramento. Ele teve um livramento. E não nasceu de novo. Nascer é só uma vez. Livramento você tem várias vezes. Ou todo dia ou toda hora. Você está na rua, você pode sofrer um acidente e se machucar todo. Mas você tem que livramento e não morrer. Mas isso é interessante. Então, às vezes, nós erramos, muitas vezes, na expressão de palavras, na maneira de agir, erramos. Então, temos que tomar muito cuidado, porque às vezes achamos que estão errando na inocência, mas ninguém é inocente, não. Ninguém é inocente. Às vezes nós erramos e temamos no erro. Então, isso é muito perigoso. Então, este salmo vem nos chamar à reflexão para entendermos que a honra e a glória, ela tem que ser dada unicamente ao Senhor, o Criador de todas as coisas, porque Ele é digno de ser louvado e exaltado. E é tão interessante quando a gente olha para o Senhor Jesus Cristo, quando Ele ainda estava aqui nessa terra, e alguém chegou diante dele e falou assim, bom mestre, e falando do jovem rico, que farei para herdar a vida eterna? Aí ele ali usou uma palavrinha, bom mestre. Aí Jesus perguntou, olha, por que você me chama bom? Bom é só um, que é Deus.
Olha só o ensinamento que Jesus dá para aquele homem. Olha, bom é só Deus. Adora somente o Senhor. Então, vemos que isso é interessante. E quando a gente vai para o livro de Apocalipse também, quando ali João tem as revelações do Apocalipse, e o anjo estava falando com ele, diz ali a Bíblia que João foi se encurvar diante do anjo, para quê? Para adorar. E o anjo recebeu a adoração de João, não é isso? Não. O anjo não recebeu, porque o anjo não pode ser adorado. O anjo não recebe a adoração. E o anjo fala com João, olha, levanta, rapaz. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Eu estou aqui para servir a Deus. Segundo, podemos dizer assim, que o anjo está querendo expressar. Então ele fala, olha, adorar somente a Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que a adoração, ela tem que ser voltada unicamente para Deus. Mas quando nós olhamos para este meio cristão em que nós vivemos, e quando nós olhamos para este movimento cristão, podemos assim falar, não é assim que funciona. Vemos homens e mulheres buscando a glória para si. Homens e mulheres querendo estar no lugar de Deus, buscando posições. Então isso é muito sério, porque a pessoa se coloca em uma posição e não entende ou não compreende que ele é apenas um servo, um instrumento nas mãos de Deus, mas a honra e a glória a ser dada somente para Deus. Então isso é interessante. Então o salmista ele vai fechando dizendo no versículo 15: Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Quando olhamos aqui para o versículo 16 e 17, vamos caminhando para fechar aqui, o salmista vai dizer, olha, o céu... Aquele céu que Paulo fala que ele conhecia um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, diz a Bíblia que o céu é o local aonde Deus tem o seu trono. E a Bíblia fala que a terra, Deus colocou por estrado dos teus pés, mas a terra Deus deu ao homem para que o homem nela vivesse, mas o céu é a habitação de Deus. E quando eu falo no versículo 17 aqui que os mortos não louvam a Deus, o que o salmista quer dizer? Olha, eu vou louvar a Deus enquanto tiver vida sobre essa terra. Porque eu preciso reconhecer a Deus aqui ainda nesta vida e bendizer ao Senhor. Então isso é muito interessante nós entendermos. E para fechar, gostaria de ler rapidamente aqui Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, versículo 6, diz assim em Isaías 44 e 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ismael, bota também em versículo 9 até o versículo 11. Todos os artifícios de imagens, de esculturas, são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Vemos que Deus aqui fala, olha, eu sou o Senhor que fora de mim não há outro. E a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos relata isso, que não há outro Deus. Assim como não há salvação fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos de render graças e louvar a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. E nós não entramos aqui neste texto áureo, não, neste
título da lição, que é os 3 princípios da honra, porque o próprio comentarista da revista já falou algo sobre isso. Mas eu quis mais enfatizar sobre a soberania de Deus e a insignificância dos ídolos. Que nós possamos entender e refletir que nós precisamos viver para honrar e glorificar a Deus. E a Bíblia fala, Deus falando, os que me honram, o que acontece? Os que me honram e os que me desprezam, é o Senhor Deus falando. Aquele que honra a Deus, o Deus honrará. Mas aquele que despreza a Deus será desmerecido. E nós vemos isso aí. Nós contemplamos isso aí na vida do dia a dia. A pessoa que honra a Deus, Deus abençoa. Mas a pessoa que desmerece a Deus também é desmerecida. Que Deus nos abençoe. Amém.